Segura que você me devolve. Boa tarde a todos. Vamos aí startar a nossa tarde, com a palestra com o Rogério Alencar, que é especialista em IoT e é aí CEO da Keycore, Alguns já conhecem, mas quem não conhece ainda vai ter o prazer de assistir essa fera aí do IoT falando pra gente. Boa tarde, pessoal. Eu vim trazer uma proposta diferente aqui para vocês. A gente não vai falar não só sobre tecnologia, e falar um pouquinho sobre como uma tecnologia conta uma boa história, que é uma tecnologia sem falar nada nem para quem, não faz sentido nenhum. Como ela falou, sou Rogério Alencar Filho, CEO da Keycore. A gente desenvolve vários produtos da IoT na indústria, para a indústria, na verdade, e de uso pessoal também. Além da gente ser hoje uma empresa guarda-chuva, que a gente tem algumas startups próprias que a gente está fomentando e vamos lançar até o final do ano algumas e até no meio de janeiro outras. Então, para começar, eu trouxe uma proposta diferente, que o Netflix ele tem um stream de vídeo, A proposta é a gente mostrar que a gente consegue fazer stream de dados também, contando uma história para o seu cliente ou o seu projeto para fazer mais sentido. Então é o back-end que transmite dados em vez de série, e se a Netflix transmite histórias, o IoTflix transmite a realidade, que é isso que a gente vai mostrar aqui como transmitir dados de máquinas em tempo real. Então essa é a realidade que a indústria passa. Só para dar um pouco de contexto, alguns já estão familiarizados com o termo IoT. Acho que funcionou agora. Então o que é IoT? Que é a internet das coisas, que é o que conecta o mundo físico ao mundo digital, que permite que objetos conversem entre si. Se confunde muito o IoT quando você, por exemplo, antigamente quando você ligava uma lâmpada pelo celular, a galera confundia que isso era um IoT. E aí, meu primo, tudo bom? E aí, na verdade, o conceito base do IoT é que coisas têm que conversar entre si. Hoje, essas lâmpadas elas já têm um conceito de IoT, porque a tecnologia dela hoje é diferente. Hoje, quando você manda um comando para uma lâmpada dessa inteligente, você está mandando um sinal para o servidor da empresa da lâmpada e o servidor da empresa da lâmpada envia o comando para a lâmpada. Então, o que foi o IoT aí? Uma coisa, que foi o servidor, se conectou e se comunicou com outra coisa, que no caso foi a lâmpada. Outro conceito para ser mais claro do que de fato é o IoT, imagina o seu despertador que está programado para despertar 8 horas da manhã porque você vai viajar. O próprio despertador, conectado à rede aérea, descobriu, através dos dados lá, que o voo vai atrasar e ele atrasa o horário que você vai acordar. Então, uma coisa conversando com outra coisa, aí entra o conceito de IoT. Uma TV ligada na internet não é necessariamente um IoT. É algum tipo de automação, conexão com a internet e tudo, mas ali ela não está recebendo, enviando dados, não está servindo para nada. É só te exibindo um dado, mas não está dentro desse conceito, que ainda é uma coisa muito, muito teórica. Existe sim alguma parte da literatura que lê de um jeito e que explica de outro, mas basicamente é isso. Que surgiu da necessidade de coletar dados diretamente da fonte. Que é isso, dados diretamente da fonte? Hoje, essas empresas de TI, esses Big Techs, como é que elas coletam dados de vocês? Vocês imputando dados lá no celular, e o IoT surgiu com a proposta de coletar dados da fonte. Eu não quero saber que o meu funcionário chegou e disse, a máquina está com barulho estranho. Não, eu quero saber diretamente da máquina. E aí você instala sensores diretamente da máquina. Máquinas, ambientes e pessoas, para tornar decisões inteligentes e automatizadas. Trazendo a metáfora porque a gente vai falar aqui hoje, na nossa metáfora, o IoT é como uma plataforma de streaming, o IoT como um todo, Que a gente vai explorar o ecossistema do IoT como se fosse um serviço de streaming. Em vez de filmes e séries, ele vai capturar, processar, distribuir fluxos contínuos de dados do mundo físico. E o objetivo é tornar o complexo intuitivo. Para que surgiu a IoT na indústria? Além de baratear custos de manutenção e tudo, é tornar o difícil
fácil acesso. Uma coisa que eu digo muito que é o seu cliente ele não quer ver número só serve para gerar mais número. Ele quer ver se está vermelho, amarelo ou verde. Então você, através de muitos dados, que a IoT gera muito dado, você vai poder trazer mais inteligência para o que você vai entregar para o seu, vai streamar para o seu cliente, né, que vai estar assistindo o que está lendo de sensores ali. E onde a realidade é filmada, onde é que é captada e gravada essas aplicações de IoT? Muito comum na indústria, né, quando surgiu a indústria 4.0, onde motores em linha de produção com sensores de vibração, então tem braços robóticos, motores, então tem sensor na indústria, chão de fábrica, no piso, teto, tem sensor para todo lado, porque quanto mais dados você tem, mais eficiente você vai ser e a qualidade do seu produto vai ser melhor, mais rápido, baratear custos. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Na saúde, onde os vestíveis, né, os wearables, relógio, hoje já tem roupas, tem roupinha de bebê que já dá a temperatura, que já monitora a saúde do bebê. Então na saúde está muito usado. Marca passos conectados à internet. Aí por que ele se categoriza isso, né? Roupas para bebê, ele não só está me mostrando a temperatura do bebê, ele está conectado com o médico, que quando a temperatura está subindo, e não quando chegou na temperatura alta, né? Que essa é a vantagem de você ter muito dados para analisar. São manutenções, você pode prever quando uma coisa ruim vai acontecer. Então já notifica o médico já fala com o pai já dá o remédio da criança. Então os vestíveis eles servem para fazer essa comunicação real. E cidades inteligentes, né, sensores em semáforo, lixeira, otimizando o tráfego, coleta seletiva. Então tem muitos projetos em grandes cidades que até o próprio piso, a própria estrada já monitora a quantidade de peso dos carros que estão passando, isso gerando dados para as empresas que vão dar manutenção naquela pista de tempo. Passou, sei lá, 300 caminhões com X quilos, quando que eu vou dar uma manutenção novamente? Isso torna a cidade mais inteligente e mais efetivo quando eu for tomar alguma decisão. O serviço público hoje tem muitos projetos de IoT, de cidades inteligentes, para fazer isso, coletar dados para ou prever ou remediar de uma forma mais rápida. O agronegócio está estourado de gente usando IoT, monitoramento de animais, de solo. A galera já está usando dados de satélites para fazer um controle mais eficiente do seu plantio, né? Hoje você tem satélites de dado aberto da NASA que te dá dados absurdos em quantidades gigantescas para você fazer e monitorar o seu terreno ali de uma maneira. E você pode instalar sensores nele também, porque além desses dados, você coleta os seus para você ser mais eficiente. Como eu falei, quanto mais dados, mais eficiente você vai ser. Então o agro está estourado aí de gente usando um IoT. Inclusive já tem alguns projetos, inclusive da Amazon, que ele está lançando um satélite chamado Projeto Kuiper. O que é que esse Projeto Kuiper vai acontecer? Imagina um sensor no agro, muito distante de antenas 5G, 3G, o 2G está acabando. Como é que esse cara vai mandar o dado para um servidor para ser tratado, analisado? Então o Projeto Kuiper, vai existir aparelhos de IoT que vai enviar o dado que está sendo lido direto para o teu servidor, sem passar pela infraestrutura de internet que a gente conhece como hoje, né? Quem é da área de rede sabe que para tu acessar um site, ele passa por vários roteadores até chegar no servidor que ele está atrás daquele site. E esse Projeto Kuiper é justamente para a Amazon enviar o dado do teu sensor de IoT diretamente para os servidores da nuvem da AWS. Então vai ser uma revolução gigantesca dessa questão de protocolos, de coleta de dados, armazenamento, vai ser um absurdo. E o catálogo, né? O catálogo que é o conteúdo. O que são os episódios, como os episódios são gerados. Eu estou fazendo essa analogia para você entender que como que cada operador vai ler aquela linha de tempo, aquele episódio daqueles dados que foram lidos, né? Como? Então vai ter que ter sensores, que no caso são os diretores de fotografia, onde eles capturam as variáveis do ambiente, temperatura, vibração, umidade de solo. Então pense o seguinte, tudo que você pode ver, sentir, cheirar, tocar, existem sensores, inclusive mais eficientes do que a gente, para ler esses sensores. Então projetos que você pode fazer com IoT é absurdo.
Os próprios atuadores, né, que eles executam ações, né? Então, quando você aperta um botão ou faz um outro tipo de acionamento, uma alavanca e tudo, então isso é os atuadores, quando você está fazendo essa gestão do liga uma válvula, aumentou a temperatura, liga uma válvula, diminuiu, baixa, então você pode fazer essa automação com base nos dados que você está lendo de sensor da indústria. Vou mostrar como é que esse fluxo vai acontecer. Os próprios dispositivos embarcados, que é onde ele pega o sensor, ele pega esses atuadores e tem o teu código, o teu firmware rodando ali dentro para entender de fato o que é que ele precisa fazer, como que ele vai se comunicar, como que ele vai tratar esses dados antes de enviar, que é importante você tentar, pelo menos, tratar esses dados com IoT antes de enviar para servidores, porque o IoT gera um ruído gigante, então você está coletando centenas de dados por segundo, então você não vai estar enviando isso bruto para o teu servidor, né? Aí a infraestrutura do teu servidor seria uma coisa gigantesca. Hoje já tem serviços específicos para esses tipos de dados que são coletados com IoT. A Amazon, ela tem um IoT Core, que ela serve para isso. Você não sabe qual é o HD, o servidor, a memória, o processador, você não sabe. Simplesmente você envia o dado e a Amazon trata de receber esse dado e chamar uma outra ação para salvar em banco ou executar uma função. E aí vai depender da sua criatividade e o seu projeto. Outra forma de gerar, né, é através dos gateways. O que são importantes os gateways no mundo do IoT? Eu posso ter, cada cadeira dessa poderia ser um sensor lendo dados e enviando para o servidor. Então, aí seria um número gigantesco de acesso. Então, o que é que um gateway faz? Eu tenho aqui, imagine que cada cadeira dessa fosse um aparelho lendo dados. Ele funciona como se fosse um roteador, é muito semelhante a um roteador. Todos esses dados eles são enviados para esse gateway faz um pré-tratamento, um filtro, que aí você programa também, alguns modelos sim, outros não. E esse gateway é que tem acesso à internet e envia o dado para a internet. É importante para você filtrar uma quantidade de dado, ruído, tem muito ruído na indústria, que é importante você não enviar tanto dado assim, viu? Então, a anatomia de uma plataforma de streaming de realidade, né? Então, a jornada de dado do sinal bruto à inteligência acionável em 5 etapas críticas. Quais são as etapas que ele passa? Desde a aquisição, que a gente falou, que são sensores, que está lendo dados de diversas fontes. Não vou citar uma específica, mas geralmente a galera fala umidade e temperatura, mas pode ser vibração, temperatura, calor, nível de umidade, pH de água. Cita um exemplo aí de uma coisa que pode ler. Vamos interagir um pouquinho aí. Giro, movimento, velocidade, o que mais? Trepidação, força G, imagina qualquer eletromagnetismo, radiação, tudo que você possa ver passa por esse processo de aquisição. Depois desse processo de aquisição, você vai precisar a parte de injeção e organização. Por quê? Porque esses dados eles são lidos, como eu falei, né? Alguns até centenas de vezes por segundo, e você não envia todo esse pacote de uma vez, você pré-trata ou faz alguma coisa antes de enviar tudo isso, e é essa parte que faz a organização. Depois você faz um processamento do que você vai enviar e envia de fato para o seu servidor. O seu sistema vai armazenar aquilo dali e depois vem o processo de distribuição, que é onde o usuário vai consumir o dado para gerar dashboard, para tomadas de decisão. Esse é um fluxo e as etapas que você tem que passar para ter o dado do momento que ele é lido, o momento que ele é consumido para de fato gerar algum valor. Explicando mais a fundo, né? A aquisição é o processo como se fosse na stream, né? O upload dos episódios. É aqui que os dados brutos são transmitidos dos dispositivos para a plataforma. A escolha do protocolo de comunicação é fundamental e depende de fatores como alcance, consumo de energia e volume de dados. O que é que isso quer dizer? Isso aqui são protocolos de comunicação, que alguns desses já é conhecido da gente, como o HTTP, HTTPS, o WebSocket, esse comum da gente. E no IoT se usa muito o HTTP ou o MQTT. O MQTT é um protocolo muito parecido com o HTTP, só que ele tem um cabeçalho menor, ele é um protocolo de Publish Subscribe, então é muito usado no IoT porque ele é rápido, eficiente e pequeno, né? Ele tem um cabeçalho pequeno. O HTTP já é conhecido da gente,
só que ele é um dos mais pesados. O que é que isso impacta? Imagina que eu tenho um dispositivo desse tamanho, que eu estou lendo dados e estou enviando para a internet. Então, se esse dispositivo, com a bateria que ele tem aqui, estiver enviando dados usando o protocolo HTTP, o consumo de energia é gigantesco. E é por isso que não é muito usado o HTTP. É muito usado o HTTP em produtos mais internos, intranet, que aí você pode deixar o seu aparelho ligado numa tomada, é um ambiente mais controlável. E o MQTT ele tem um baixo consumo de energia. LoRaWAN também tem um alcance gigante e um baixo consumo de energia. Existem antenas LoRa e LoRaWAN, dependendo da forma que você instalar o seu dispositivo, você tem um alcance de até 15 km usando baterias pequenas, baterias com 3.3 volts, dura até anos, dependendo da forma que você estiver lendo o dado. Então ele tem um baixo consumo de energia, que esse baixo consumo de energia é um fator importante e crucial quando você for escolher qual protocolo usar em seus projetos. Porque imagina, se eu estou no agro, que as distâncias de fazendas são muito grandes, tu vai colocar um projeto teu lendo sensores lá de umidade de solo, de radiação do solar e etc. Usando uma bateria pequena, teu projeto tu vai ter que ir lá trocar a bateria com 4 dias. Ou se tu usar o protocolo correto, tu vai trocar em 2 anos. Então faz sentido qual protocolo usar. Wi-Fi, o BLE, que é o Bluetooth Low Energy, que isso aqui também é muito usado em escalas um pouco menores, porque ele tem uma velocidade de comunicação muito rápida também. Então imagina que eu tenho um relógio, que esse meu relógio ele não tem acesso à internet, mas ele tem sensores que conseguem ler meu movimento, batimento cardíaco, só que ele não tem internet. Ele manda esse dado para o meu celular que tem internet via Bluetooth, que aí ele consegue enviar dados em tempo real, com uma eficiência muito grande, e o consumo de energia do BLE é muito baixo. O Zigbee está muito comum em projetos de casas inteligentes, tem tomadas hoje inteligentes que usam o protocolo Zigbee. Qual é a vantagem de usar um protocolo Zigbee? Imagina que cada cadeira dessa aqui fosse um aparelho lendo e acionando coisas e tivesse conectado à rede Zigbee. Vamos supor que eu não tenho essa quantidade de aparelhos, só que eu tenho um aqui no início dessa cadeira, eu tenho outro bem aqui. Vou ser mais preciso aqui. Imagina que aqui onde eu estou é onde tem o acesso à internet. É o meu, como eu falei, é o meu gateway, que vai receber os dados dos aparelhos, e ele que tem internet para poder enviar para o teu projeto. Só que eu quero ler um dado de umidade de solo que está a quilômetros. Eu consigo, através do protocolo Zigbee, colocar um aparelho aqui, outro ali, outro mais longe, porque ele tem nativo no protocolo dele, ele se comunica entre si até chegar no gateway. Qual a vantagem disso? Você escala o seu projeto mais fácil. É só colocar um aparelho novo, você aumenta o alcance. Aumenta o aparelho novo, aumenta o alcance. Ele já o protocolo deles é nativo assim. Modbus é legado, mas é muito usado na indústria porque ele tem uma alta resistência a ruído. Então, para ser mais preciso o que é um ruído, imagina que você está assistindo a televisão em casa, alguém liga o liquidificador e sua televisão dá uma embaçadazinha. O que aconteceu? Aconteceu um ruído dentro da tua rede elétrica. Esse ruído dentro da rede elétrica, para dispositivos IoT, é péssimo. Por quê? Se tiver alguma variância no sensor que tu está lendo, imagina, é um sensor que ele é preciso. Se ele não lê a distância precisa, ele vai derrubar um carro. Aí tem um ruído na rede, o sensor, em vez de estar dando 3 centímetros, deu 15 metros. Aí vai acabar o quê? Vai dar ruim para a indústria, né? Porque ele precisa daquela assertividade. Então ele tem um alto controle contra essa questão de ruído. E aí entra na etapa 2 e 3, que é a ingestão e processamento. A ingestão, que é garantir que os dados vão chegar de forma padrão e confiável. Por quê? Porque você pode ter sensores diversos, aparelhos diversos, você manda para um canto só, ele vai fazer a normalização, o passe dos dados, vai validar, vai fazer uma transformação aí da maneira com que você quer receber, você cria seu próprio protocolo. E o processamento, né? Onde você vai ter filtros, gatilhos, quando esse dado chega, executa alguma ação dentro da tua infra,
E aí passa por essas etapas aqui ao mesmo tempo. E aí entra numa parte muito crítica no mundo da IoT, que todo mundo fala de Big Data, e o IoT é um responsável por esse Big Data também está acontecendo, porque o IoT ele gera muito dado. Então, não sei se vocês sabem, mas uma das coisas mais caras na Amazon é uma RDS. Colocar um RDS em produção, um Postgre em ambiente de produção, com alta escalabilidade, load balance, não sei o que, tu vai pagar aí no mínimo $200 para tu ter um banco com o quê? Com 20 e 40 GB de armazenamento. Tô chutando valores aqui, viu, gente? Tô dando valores precisos não, mas eu sei que é muito caro. O que é que a galera tá fazendo com a IoT? Como a quantidade de volume de dado que chega no IoT? E geralmente vem muito dado que não é útil, porque às vezes tem, no momento temporal ali de uma linha de 2 segundos, tem centenas de dados semelhantes. Você pré-processa aquilo para gerar um dado só. E aí o que é que ele faz? Naquele pré-processamento anterior, você salva dados de IoT em um padrão de banco de dados de time series, que é o que acontece. Esse banco de dados temporal é um banco de dados que tu salva o teu dado em memória, tu não salva em HD. Ele tem um tempo de vida útil que você programa. Eu quero que o tempo do meu dado aqui é de 15 dias, 1 ano. Pode exagerar assim. Mas o porquê disso? Porque tu envia o dado para ele, porque ele o insert dele é muito rápido, então tu pode inserir um volume absurdo. Depois tu vem com outro sistema, tu programa um outro sistema que vai ler esse dado, vai tratar e salvar em um banco mais comum, vamos assim dizer, né? Ele fica só ali do momento temporal mesmo. E depois esse dado ele é volátil, ele vai some, não existe mais. Por isso que ele está ali um momento temporal para você ter um outro projeto que vai ler esse dado e trata. Só que o IoT, como gera uma demanda muito alta, vai salvando nele, porque ele tem uma velocidade para salvar muito dado. Depois que você trata, ele é eliminado. E aí você salva o seu dado do IoT da maneira que você quiser. Quer salvar em arquivo? Você salva. Depois você vai ter só um trabalho maior para ler. Quer salvar em banco? Você salva. Você vai ter só um pouco de mais custo para salvar em bancos tradicionais. Mas tem diversas maneiras de você salvar o seu dado, ou só exibir, dependendo do projeto. E aí entra na etapa da distribuição, que no caso é quando o teu usuário, consumidor desse dado, né, que está assistindo a stream, essa série do IoT Flix, quando ele aperta o play, quem é que está consumindo? Quais são os canais de distribuição? Os mais famosos que a gente conhece, através de APIs, aonde teu IoT, por todo esse processo que ele passou, salvou o dado, alguém vai lá e acessa uma API para consultar aquele dado, ou WebSocket, onde você fica de fato assistindo aquele dado em tempo real ali, sem precisar estar atualizando página e tudo, que eu acho muito legal. Só que esse nome tempo real é mais para ficar prático dizer, mas a gente sabe que não existe nada em tempo real, né? Existe um delayzinho aí, né? Mas é imperceptível, mas chama de tempo real. Através de dashboards, onde é a tela TV, né? Onde os humanos visualizam os dados, que é onde eu falo que o cliente não gosta de ver número, ele gosta de ver gráfico verde, vermelho, laranja. Tá vermelho, deu ruim, desliga. Tá verde, deixa. Só que é importante ter os números para poder gerar essas cores, né? É só porque ele não gosta de ver, tudo bem. E automações, quem é que consome os dados também? Automações, sistemas que reagem a dados sem intervenção humana. Imagina tu tem uma automação que a temperatura chegou a 30, ela toma uma ação, uma atitude, sem precisar tu ir lá e fazer uma ação. E integrações com IA, né? Alimentando modelos que preveem o próximo episódio. O que é que isso quer dizer? Hoje existem modelos de IA que eles têm um treinamento do modelo aperfeiçoado, que o dado está chegando e o modelo já vai sendo treinado para quando for no processo de aquisição do dado, esse modelo treinado já identificar que aquele modelo do padrão do dado, ou ele envia para o banco, ou ele desconsidera, e aí você vai alimentando o modelo em tempo real. Então, integrações com IA também consomem os dados de IoT. E entrando aí na parte de experiência do usuário, né? Quem é que assiste esses dados? Porque aí você tem que saber quem é a sua audiência para exibir número, exibir tabela, lista, que é um saco, ou exibir dashboards com visuais, com gráficos
acompanhamento em tempo real do gráfico, mas você tem que entender que o mesmo dado, ele serve para os operadores, para a tomada de decisão ali, liga, desliga, corre, troca bateria. Os gestores que usam esses dados que está chegando ali em tempo real para tomar as decisões estratégicas, os sistemas automatizados, que você pode ler dados de sensores e um braço robótico, por exemplo, pode mudar a direção e ele vai se retroalimentando com o dado que a própria indústria está gerando. Está chegando mais pedido, aumenta a velocidade da esteira, algo nesse sentido. E como eu falei anteriormente, né, modelos de IA, onde ele também assiste esses dados para dar mais inteligência e fazer o que é o mais comum e o correto que todos deveriam fazer, porque o dado está aí, para fazer análise preditiva, para não deixar que dê merda para depois você corrigir. Se já tem dado, use. E um caso real, né? Um caso real, uma indústria monitora a vibração de motores críticos para evitar paradas inesperadas. Desde o processo de aquisição, sensores de vibração é acoplado ao motor. Esse dado é enviado feito o upload desse dado através do protocolo MQTT. Os dados de vibração são enviados via MQTT a cada segundo. Tem o processo de pré-produção, no caso que é a plataforma que processa o fluxo em tempo real, detecta um padrão que indica desgaste de um rolamento. Imagine que a máquina está funcionando, ela está dizendo para o servidor qual é a sua vibração. Ela vibra na frequência X. Se ela estiver vibrando a 2x, pode dar merda? Pode. Aí ele já liga um alerta e notifica quem é responsável. O responsável pode ser um humano, pode ser uma intervenção de uma máquina, tanto faz. Estou só mostrando o fluxo. E o final, né? Que a equipe troca o rolamento, ou se adapta, ou evitando falhas piores. Eu estou com um projeto numa indústria de cana-de-açúcar. Qual o problema deles lá? No processo da moagem da cana, pedras de 250 quilos caem no processo da moagem da cana. E hoje é um operador que fica assistindo lá 24 horas. São 4 ou são 3. Fica com jornadas revezando, assistindo se cair uma pedra no processo de moagem de cana. Qual é o perigo disso? Quando essa pedra passa, se ninguém viu essa pedra, e ele finaliza, vai até a parte de moer a cana, ele pode quebrar a moenda da cana. Quebrando a moenda da cana, o que é que isso implica? Tem que parar o processo, trocar, consertar, fazer de tudo. E eu lá na pesquisa, antes de iniciar o projeto, perguntei, mas quanto é que custa essa máquina? Eles falaram, não importa, o nosso custo é parar a linha de produção. Então o papel é identificar a pedra antes, porque não é que eles querem consertar a máquina. Consertar para eles tanto faz, bota 2, bota 3, o problema não é a máquina. O problema é parar 30 minutos. Imagina uma indústria que fornece produto para as casas da gente e ficar parado 30 minutos. Toda a cadeia atrasa, toda, desde a entrega, a distribuição, açúcar que tem que botar na xícara aqui não chega, para tudo, a cadeia inteira atrasa. Então, esses processos na indústria de análise preditiva é para não deixar a indústria parar. Equipamento sempre é barato. Esse é o exemplo de uma manutenção preditiva de um equipamento, de uma indústria. Então aqui foi um exemplo que eu fiz, só que foto, figurinha, não é bom. Então eu vou mostrar para vocês como é que seria e eu vou mostrar simulando de fato o IoT Flix. Deixa eu sentar aqui, pá. Que silêncio, galera.
Tá perto do fim, calma, tá perto do fim. Só ver se eu tô no projeto certo. Todo mundo um dia já teve raiva do Docker, relaxa. Se não rodar do Docker, eu rodo manual, mas ela já faz no Docker para simplificar, né? E só atrapalha. Inclusive esse projeto que vocês vão ver aqui, ele já tá lá no meu GitHub. Manda um oi lá no Instagram para mim, Rogério Alencar Filho, que eu mando o link lá. Primeiro ver o projeto, se interessa, né? Que seguir sem nem gostar do negócio, não tem graça não. A internet daqui era mais ligeira que eu tô no meu celular. Bom, só resumindo o que é que eu vou mostrar para vocês. Uma tela muito semelhante ao Netflix, aonde cada série, em vez de... Oxe, foi erro aqui, foi no... Muito fácil, né? Vamos ler a própria documentação, né? Agora, por que não rodou, gente? Foi exatamente esse comando que eu mandei aqui. Ah, rapaz. 5173. Localhost 5173. Claro que a graça aqui era ter um visual parecido com a Netflix. Eu vou agora criar um ambiente aqui, um ambiente visual, aonde esse lado aqui, onde tem um simulador industrial, eu vou apenas simular leituras de sensores diversos. Imagina que esse meu projeto, para ele estar funcional, o dado, ao invés de eu estar coletando através de um simulador, eu coletaria através dos meus sensores de IoT. Aí você cria sua placa do jeito que você quiser, com o hardware que você quiser, tanto faz. Agora imagina aqui, ó. Tá vendo aqui que está escrito esteira 1, prensa hidráulica, braço robótico, sensor de qualidade, compressor industrial, tanque, gerador a diesel, empilhadeira, todos estão offline. Alguém escolhe uma máquina aí. Empilhadeira. Empilhadeira. Eu vendo que ela está offline, eu vou simular o dado da empilhadeira. Ó. Selecionei a empilhadeira e vou iniciar a transmissão. A partir do momento que eu iniciar a transmissão, ela vai ficar online. Agora ela já está ao vivo. Então eu estou transmitindo esses dados aqui, ó, bateria, velocidade. Quando eu entrar nela aqui, eu tenho os dados chegando em tempo real dessa empilhadeira de forma randômica. Só para a gente simular uma coisa a mais, eu vou colocar no manual e vou zerar os dados, os dados chegando de forma manual. Então o último dado que chegou está aqui, ó, 000. Eu vou aumentar a bateria. Eu vou aumentar a velocidade. E vou parar a transmissão. Então aqui eu tenho como se fosse o meu Netflix dentro da minha indústria, onde cada série dessa daqui é uma máquina dentro da minha indústria. Agora eu vou aqui, ó, colocar simular todas.
Vou botar randômico, né, para não ter que movimentar todos. E vou iniciar. Todos que estão offline vão ficar online. Todos estão online. Então se eu vim aqui na esteira, eu tenho aqui, ó, temperatura, vibração, velocidade. Se eu voltar aqui na prensa hidráulica, eu tenho aqui também a pressão, o número de ciclos. Se eu for vir aqui no braço robótico, eu tenho o X, Y e o Z daquele braço robótico. Então eu estou visualizando esses dados de forma independente. Agora imagine se eu tenho um grande dashboard central, uma grande IA central, que eu estou lendo todos. Então eu consigo monitorar toda a minha indústria com os dados que estão chegando aqui. E a forma com que eu envio esses dados aqui é daquelas diversas maneiras que eu lhe mostrei. MQTT, Socket, HTTP, vai depender do teu projeto, da tua situação, do ambiente que tu tá. Tu for usar o Wi-Fi na indústria, tu já não vai dar bom. Porque na indústria, ó, nessa usina que eu fui, tem o motor que faz a moagem da cana, parece uma Topic, uma Kombi. É um motor do tamanho de um Fusca. Esse motor, e lá tem mais de 8. Esse motor ligado numa rede de energia, na hora que ele dá na partida, a magneto vira um grande imã dentro da indústria. E o teu Wi-Fi, o sinal que tu pode botar o roteador, o melhor que for, daí para aí o sinal é ruim. Imagina teus aparelhozinhos com uma plaquinha do Wi-Fi miudinha, né? Aí usa cabeado, tem boa tarde, várias maneiras de você driblar isso, né? Então eu vou parar a transmissão aqui e vou mostrar para vocês em termos visual de como que seria o fluxo do teu dado dentro do teu projeto de IoT. Ai meu Deus, não estou vendo nada aqui. E existem algumas maneiras de arquitetura de tu apresentar, salvar, processar o teu dado. Uma maneira muito comum, que é uma padrãozinha que a galera usa, que é essa aqui, eu vou iniciar a simulação. O que é que vai acontecer aqui? O teu dado vai sair do sensor, ele vai ser enviado pelo protocolo que você escolheu, vai para o back-end, o back-end salva no banco e o teu usuário consome do back-end para retornar para o usuário. Isso aqui é uma arquitetura tradicional do que a gente faz hoje, um site, um sistema. Só que para o IoT, tá vendo esse tempo aqui, ó? O usuário está aqui, ele está querendo um dado. Esse tempo que o usuário vai fazer a leitura, que volta, provavelmente o dado que está salvo no banco não é atualizado. Porque a requisição HTTP tem um tempo, tem uma latência, tem todo um porquê de existir, né? E esse aqui é um fluxo meio que padrão de leitura de dado de sensor. Esse sensor aqui você pode substituir por você clicando. Esse protocolo é o HTTP, quando você faz uma requisição em um site. Ele vai para o back-end, tem todo aquele fluxo, né? Um outro seria o direto e paralelo. Como que funcionaria? O sensor, ele vai ler o dado, através de algum protocolo que você escolher, ele vai enviar o dado ao mesmo tempo para o back-end e ao mesmo tempo para o usuário. E vai salvar o dado e depois o usuário, se quiser, ele pode consultar o dado atualizado. O que é que essa arquitetura aqui implica? Você vai ter no usuário o dado real e não perde o tempo do processamento de estar salvando o dado de uma infraestrutura tradicional. E tem um outro, que esse aqui você pode fazer de duas maneiras. Aqui é enviando o dado direto, aquele anterior era enviando o dado direto para o usuário e para o back-end, e o back-end envia para o banco de dados. Nesse padrão aqui, o sensor é lido, através de algum protocolo que você escolheu, é enviado, envia para o back-end faz um pré-processamento para não enviar o dado de qualquer maneira e manda salvar e enviar para o usuário ao mesmo tempo. Essa aqui é a arquitetura ideal, porque aqui você mantém o dado sempre passando por dentro da sua infra, do jeito de você quer tratar seu dado. Esse é o ambiente ideal. Então, passamos aqui pelo nosso IoT Flix e vamos voltar aqui para perto do final. Desculpa a demora aí, gente. E aí vem uma regrinha que faz parte de como criar o seu próprio IoT Flix.
como você criar o seu próprio projeto de IoT para o seu cliente gostar daquilo ali, né? Porque uma coisa é você ler dado e mostrar em planilha, outra coisa é você ler dado que não faz sentido. O que você faz? Você precisa ter bem definido qual é o propósito, qual é a história que você quer contar. Qual o problema que ele resolve? Se eu ler o dado de um sensor de vibração e nunca eu consultar, não servir para nada, eu estou fazendo o quê? Gerando custo, porque ele vai demandar um HD de dados absurdo e tu não consulta. Então tu não tem história nenhuma para contar com essa informação. Filtrar direitinho qual dado exibir, como exibir, ou coletar nessa parte aqui, para dar um propósito àquilo que você quer fazer. Escolher os sensores, quais as câmeras ou microfones você precisa. Como eu falo câmera, microfone, é sensores diversos, como eu disse, né? Tudo que você pode ver, sentir, cheirar, tocar e outras coisas, existem sensores para isso. Eu fui conhecer o depósito da Esmaltec, lá em Fortaleza. Era Esmaltec? Era, né, do grupo Dead Squirrels, né, Esmaltec. É um prédio, tem uns 8 andares o prédio e tem 3 pessoas trabalhando nesse prédio. Chega um pedido, uma pessoa comprou uma geladeira. Esse pedido chega num balcão lá, alguém ainda aperta um botão, um braço robótico, vai lá no 5º andar, pega a geladeira, traz de volta, bota na esteira, a esteira leva e bota dentro do caminhão. O caminhoneiro fecha o caminhão e vai entregar na tua casa. Por que tem 3 pessoas trabalhando nesse processo? É obrigatório por lei ter um engenheiro mecatrônico. Os outros 2 estão lá porque eles foram contratados, não tem o que fazer, tem que falar. E o caminhoneiro ainda. Por que eu falo de escolher os sensores e por que eu dei esse exemplo? Quando eu fui conhecer a Esmaltec, a gente em casa, para criar projetos ali com Arduino, com ESP e tudo, a gente compra sensores de ultrassônico, de distância, que custa $1, 75 centavos de dólar, sensores baratos. Só o sensor que vem o produto na esteira, que para aqui e ele continua para lá, esse sensor custou R$80 mil. Só para dizer, para. E eles tinham 6 nesse processo todo, só um sensor. Caramba! O que é que isso implica? São sensores que têm proteção anti-ruído na indústria. Eu falei, a indústria tem um ruído absurdo. Uma acurácia absurda. Imagina tu ter um sensor que tem, sei lá, 5 dígitos depois da vírgula de precisão. Ele tem mais precisão, tudo mais. Ele é óbvio, você está comparando um de $1 com um de R$80 mil. Por isso que escolha o seu sensor do que você vai usar. Porque dependendo do sensor, tu cria projetos em casa quando tu vai em campo. Por que não está funcionando? Tu conectou dentro de uma rede Wi-Fi que tem mais 70 pessoas conectadas. Não vai funcionar. E outros motivos mais. Motores trifásicos. Tu ligou teu projeto numa tomadinha dessa daqui. Alguém ligou um micro-ondas e tu tá na tomada no outro. Se estiver dentro do mesmo circuito, vai dar BO também. Então, definir quais os sensores, qual a qualidade do sensor que você vai utilizar. Na indústria, criou-se até um termo novo. Existe o IoT e existem os produtos na indústria, que agora é um termo novo, que o povo adora inventar termo, que parece o Silvio Santos, IIoT, que é Industrial Internet of Things, que já é um setor novo, que a galera está falando muito sobre isso. Terceiro, projetar o teu firmware, que é desenvolver o que é que tu vai ler de sensor, como é que tu vai pré-tratar aquilo para conectar com tua infra para enviar o dado. Projetar direitinho isso, porque se você estiver usando bateria, é via software que você programa para ele desligar, para ele ligar, para economizar bateria e não perder dado. A escolha do protocolo, eu já falei, né? Tem protocolos que a bateria vai durar 2 dias, tem protocolo que a bateria vai durar 2 anos. Planejamento, como os dados serão recebidos e padronizar, porque você vai ter que ter uma infra que vai ter que aguentar esse volume que o IoT proporciona. E já tem serviços específicos para requisições de IoT. Já tem open source para receber dados de MQTT, que é o Mosquito. Tem para tudo, é só definir o que é que você vai querer e como você vai utilizar. Montar o pipeline de dados, né? O dado vai entrar aqui, como é que ele vai ser salvo, como é que eu vou consumir, como é que eu vou tratar.
ter tudo isso bem arquitetado. Qual é a diferença? Porque no IoT tem gente que ainda, por birra, ainda faz gambiarra, mas o IoT não permite tanta flexibilidade com gambiarra. Imagina que tu instalou o teu sensor e ele está embarcado a 18 quilômetros no meio do mar. Eita, acabou a bateria. E agora? Vai nadando lá, trocar a bateria. Chama o estagiário resolve tudo. E aí, como é que faz? Tem que ter o planejamento, o fluxo do dado, monitorar a bateria, monitorar tudo, meu amigo. Tem todo o processo. Construir um dashboard, né, que é a interface do usuário, porque não adianta ter lá aquelas listas e listas com números e números que o teu cliente não vai usar. Se o teu cliente não usa, ele está pagando por uma coisa cara que não está tendo sentido. Então, uma coisa é você mostrar uma planilha, que o cara vê e passa 3 minutos para entender. Outra coisa é tu pegar aquele dado pré-tratado e colocar ontem estava amarelo, hoje está verde, depois da manhã eu acho que vai ficar vermelho. E aí sim, ele dá uma atenção aqui e dali. Aí ele vai ler os dados melhor. Né? Não é para ter, é para se programar para fazer sentido, né? Integrações com IA, aqui está escrito opcional, mas hoje em dia a gente já sabe que não é mais uma opção. Se você cria qualquer coisa hoje, nova, que não tem nada com IA, ou para ler teu dado de maneira mais eficiente, ou para tratar de maneira mais eficiente, qualquer coisa, tu já começa para trás. E hoje você consegue imputar modelos de IA no hardware. Hoje já tem hardware que tem suporte a isso. E de baixo custo, que é melhor ainda. Testar sempre é a melhor ferramenta em campo. Por que em campo? Porque você testa em casa, tomando um suco. Vai para o calor quente e testar uma plaquinha dessa no meio do sol. O ambiente é outro, é hostil, tem toda uma parada que tu tem que se tomar cuidado. Testar em campo. É aquele que o dev usa, né? Tá em dev, em produção, ambiente de produção é uma coisa. Caos, sempre é um caos, é o tipo assim. E melhorar, aprender e alterar, melhorar a próxima temporada. O que é que isso quer dizer? Eu passei um tempão de um jeito, me aperfeiçoei. Agora meu modelo, ele sabe quando a máquina vai quebrar. Qual é o papel de você como empreendedor, você como dono de startup, como dono de empresa? É criar o próprio produto que vai quebrar você mesmo. Então sempre mantenha seu produto melhor a cada momento. Esse negócio de estar funcionando acabou. Não é para esse mundo não. Se for, está entrando no mundo errado. E a mensagem final é que estamos cercados de histórias que ainda não foram contadas. A indústria é o oceano azul do IoT. Tem espaço para tudo, para todos e para qualquer projeto que às vezes a gente nem imagina. Às vezes o cara precisa só identificar que uma porta foi aberta e uma porta foi fechada. Nossa, é só isso? A indústria ainda é muito tradicional. Ainda assim. Por que eu dou esse exemplo? Uma fábrica de chinela lá de Juazeiro do Norte, eu fui contratado para identificar que a porta abriu e fechou e quantas vezes foi. Por quê? Ele abre, bota o plástico, fecha, a prensa vem e faz a chinela. A chinela deu certo, cortou direitinho, foi para o depósito da chinela que deu certo. A chinela cortou torto, vai para a chinela que cortou torto. Quanto mais chinela cortar torto, quanto mais vezes eu abri e fechei a porta que eu identifiquei que fez a prensa, eu consigo identificar ali que a lâmina do corte está falhando, é hora de trocar a lâmina do corte, para diminuir a quantidade de chinela que dá errado. Então, um abre e fecha de porta ainda é um projeto na indústria. O IoT transforma essas histórias em dados, lê os dados e transforma isso em dados. A IA transforma esses dados em ação. Então, ainda tem coisa para ser feito. A IoT está aí, é o oceano azul da indústria. Espero que vocês tenham gostado. E tem uma coisa também, eu vou bater uma foto. Cadê meu celular, hein? Vou bater uma foto aqui. Tá com o não sei. Presta aí, por favor. Atrás? Bota aqui.
Aqui assim, ó. Aqui, ó. Bom dia. Pronto, vou postar no meu Instagram essa foto aqui. Criem uma história usando IoT. Quem criar a melhor história nessa postagem que eu vou estar lá no IoT vai ganhar essa camisa aí. Vai ganhar o moletom. Alguma... Não precisa ser uma história legal, viu, gente? Não é que um passarinho veio voar e contou um negócio, não. Uma coisa que faça sentido. Não precisa ser a melhor, não, porque quem vai escolher sou eu. Não vou escolher a melhor, não. Eu vou escolher uma história. Então, só contem histórias com IoT. Tem alguém que tem alguma pergunta, quiser debater alguma coisa, fica à vontade. Alguém? Esse negócio de testar em campo realmente é muito importante, porque eu fiz um projeto de pesquisa, a gente fazia um monitoramento de bezerro numa fazenda, e a gente monitorava todos os hábitos alimentares que ele tinha. Só que no laboratório tudo perfeito, tudo não tinha sol, não tinha cheiro do bezerro lá. Quando vai em campo, o bezerro tá dentro, tá cagando dentro, É complexo. um por cima do outro, não é aquela linha. Lá, tipo, a gente não contou que eles iam quebrar os canos e puxar e comer os bichos. Somente. Todo o trabalho de pesquisa do negócio ali fazia acontecer, interferiu bastante por causa da ação. E esse testar em campo, eu estou trazendo aqui para o IoT, mas funciona para qualquer coisa que tu está fazendo. Quando eu falo testar em campo, teu software está funcionando. Tu bota na mão do usuário, ele... Não sei o que é que ele faz, não. Ele faz alguma coisa que não sei não. Deixa o cara usando, monitora, acompanha. E testar em campo sempre. O feedback do usuário, é aquele que está usando, é o melhor. O que está pagando também é bom, mas quem está usando é melhor ainda. Alguém mais? Então é isso, gente. Muito obrigada, Rogério. Espero que vocês tenham gostado. Agora vamos, enquanto o Tati está se organizando ainda para fazer a palestra dela, o Matheus ele vai apresentar rapidinho um projeto dele, que ele está muito ansioso para mostrar para vocês. Vai ter um amigo ali que é assustado. Ele é muito bom, tá bem? Bom demais. Tá bom, beijo. Ó, botei em tudo, vou gravar. Opa, obrigado. Peraí, deixa eu duplicar aqui.